Imagine plantar uma vez, cuidar por alguns meses, e depois só chegar com o cesto vazio e voltar com ele cheio, ano após ano, por décadas. Parece coisa de conto, mas é exatamente o que essas 12 árvores podem fazer pela sua vida. Não importa se você tem um quintal grande, um terreno pequeno ou só um cantinho com terra boa. Algumas dessas plantas vão te surpreender pelo quanto produzem com tão pouco esforço. Fica até o fim, porque a última da lista costuma ser a mais subestimada, e talvez seja exatamente a que faltava no seu espaço. Mangueira. A mangueira é daquelas árvores que parecem ter nascido para impressionar. Ela cresce com uma presença imponente, dá sombra generosa o ano todo e, quando chega a época da manga, transforma o quintal inteiro numa festa. Não é exagero dizer que uma única árvore adulta pode produzir centenas de frutos em uma só safra, dependendo da variedade e do solo. O que torna a mangueira ainda mais especial é a sua resistência. Ela suporta bem o calor, períodos de seca moderada e diferentes tipos de solo, desde que não fique encharcada. Depois dos primeiros anos de adaptação, ela praticamente se vira sozinha, exigindo o mínimo de quem cuida. A curiosidade que pouca gente sabe é que existem mais de 500 variedades de manga catalogadas no Brasil. Cada uma tem sabor, tamanho e época de colheita diferente, o que significa que, escolhendo bem, você pode ter frutos em quase qualquer época do ano sem precisar de mais de 2 ou 3 árvores. Cajueiro. O cajueiro é uma árvore que carrega duas riquezas em um único galho. O caju, aquele fruto suculento e perfumado, e a castanha, que vale ouro no mercado. Poucos dão atenção a esse lado duplo, mas quem planta um cajueiro logo entende porque ele é tratado como patrimônio em algumas regiões do Nordeste. Ele se adapta muito bem ao calor seco e a solos de baixa fertilidade, o que o torna uma escolha inteligente para quem mora em regiões mais áridas. Cresce sem exigir muito, e quando entra na fase adulta, produz com uma generosidade que chega a surpreender até quem já conhece a planta há anos. O cajueiro gigante de Pirangi, no Rio Grande do Norte, é a maior árvore frutífera do mundo segundo o Guinness. Uma única planta cobre uma área de quase 2 hectares e produz sozinha o equivalente a uma plantação inteira. Ela existe desde 1888, e até hoje continua dando frutos. Limoeiro. O limoeiro é provavelmente a árvore mais presente nos quintais brasileiros, e não é por acaso. Ele produz quase o ano todo, ocupa pouco espaço, e o limão é um daqueles ingredientes que nunca sobram em casa. Sempre tem uso na cozinha, na saúde ou na bebida gelada de fim de tarde. Ele se adapta bem a vasos grandes quando não há espaço no solo, o que o torna uma opção viável mesmo para quem mora em espaços menores. Com uma rega regular e um pouquinho de adubo, ele responde com galhos sempre carregados. Uma dica prática que faz diferença: o limoeiro produz muito mais quando recebe uma poda leve após cada ciclo de colheita. Tirar os galhos secos e os que crescem para dentro da copa estimula a planta a gastar energia onde importa, nos frutos novos. Laranjeira. A laranjeira tem algo de afetivo no imaginário brasileiro. É a árvore do quintal da avó, da laranjada gelada nos dias quentes, do perfume que toma conta do jardim quando está em flor. Mas além de toda essa carga emocional, ela é uma das frutas mais produtivas que se pode ter em casa. Uma laranjeira adulta bem cuidada pode produzir entre 200 e 400 frutos por safra, dependendo da variedade. Ela gosta de sol pleno e de um solo bem drenado, mas tolera diferentes condições com uma boa adaptação ao longo do tempo. O que muita gente não sabe é que a laranja colhida direto da árvore tem um perfil nutricional muito mais rico do que a comprada no mercado, porque chega à mesa no ponto certo de maturação. E o suco feito na hora tem um sabor que simplesmente não existe em caixinha nenhuma. Goiabeira. A goiabeira é o tipo de árvore que não precisa de convite para crescer. Ela brota com facilidade, se adapta a solos pobres, resiste ao calor e ainda assim entrega um fruto cheio de sabor e de vitamina C. Mais, aliás, do que a maioria das frutas cítricas. É uma das plantas mais generosas que existem para o quintal doméstico. Ela começa a produzir rápido, geralmente entre 2 e 3 anos após o plantio,
e a partir daí não para mais. Em regiões de clima quente, pode dar frutos em praticamente todas as estações, o que a torna uma fonte constante de alimentação ao longo do ano. A goiaba é uma das frutas com maior concentração de licopeno, o mesmo antioxidante presente no tomate e associado à saúde do coração. Comer goiaba direto do pé, ainda morna de sol, é um dos pequenos prazeres que quem tem a árvore em casa nunca esquece. Bananeira. A bananeira tecnicamente não é uma árvore, é uma herbácea gigante, a maior do mundo. Mas isso não muda o fato de que ela produz um dos alimentos mais consumidos no planeta, e que, uma vez estabelecida no quintal, ela se multiplica sozinha por rebrotas e nunca mais te abandona. Ela cresce rápido, ama calor e umidade, e em menos de um ano já está dando seu primeiro cacho. Um único cacho pode conter até 200 bananas, e quando você corta a planta-mãe após a colheita, os filhotes já estão prontos para tomar o lugar dela e repetir o ciclo. Há mais de 1000 variedades de banana no mundo, e o Brasil é um dos maiores produtores. No quintal de casa, variedades como a prata, a nanica e a maçã se comportam muito bem em diferentes regiões, e cada uma tem um sabor e uma textura que vale experimentar. Aceroleira. A acerola ganhou fama como sinônimo de vitamina C, e essa reputação é totalmente merecida. Uma única fruta pequena contém até 80 vezes mais vitamina C do que uma laranja inteira. É uma das maiores concentrações nutricionais encontradas em qualquer fruta tropical. A aceroleira é compacta, cresce bem em vasos e produz o ano todo em clima quente. Ela floresce várias vezes ao longo do ano, e em cada florada, garante uma nova leva de frutos em questão de semanas. Para quem quer uma planta produtiva mesmo em espaço reduzido, ela é uma das melhores escolhas possíveis. Uma dica valiosa: a acerola perde vitamina C rapidamente após a colheita. Então a fruta do quintal, consumida na hora, entrega muito mais nutrição do que qualquer suco industrializado. Congelar as frutas logo após colhidas é uma boa forma de preservar esse valor por mais tempo. Graviola. A gravioleira chama atenção pelo fruto. Grande, verde, coberto de espinhos suaves por fora, e por dentro uma polpa branca, cremosa e perfumada que parece ter saído de outra dimensão. É uma fruta que impressiona na primeira vez, e conquista de vez na segunda. Ela cresce bem em climas tropicais quentes e úmidos, prefere sol direto e solos férteis com boa drenagem. A produção começa entre 3 e 4 anos após o plantio, e uma árvore adulta pode produzir de 20 a 40 frutos por ano, o que já é mais do que suficiente para o consumo doméstico e ainda sobra para presentear os vizinhos. Além do sabor, a graviola carrega uma história de uso medicinal bastante antiga em comunidades tradicionais, que utilizam folhas, casca e fruto em chás e preparados. A ciência ainda estuda muitas dessas propriedades, mas o que já está bem estabelecido é que ela é uma fruta rica em vitaminas do complexo B e em fibras alimentares. Pitangueira. A pitanga é daquelas frutas que provocam uma reação imediata em quem prova pela primeira vez. Surpresa com o sabor intenso, um misto de doce e ácido que não tem comparação com nada. A pitangueira é a árvore por trás desse fruto único, e ela merece muito mais espaço nos quintais brasileiros do que costuma ter. Ela é resistente, tolera seca, adapta-se bem a diferentes tipos de solo e produz com constância quando bem estabelecida. É uma planta nativa da Mata Atlântica, o que significa que ela já está geneticamente preparada para as condições climáticas do Brasil, especialmente nas regiões litorâneas e no Nordeste. A pitanga é rica em licopeno, beta-caroteno e vitamina C, e sua casca fina é onde boa parte dos nutrientes se concentra. Comer a fruta inteira, sem descartar nada, é a forma mais completa de aproveitar tudo o que ela tem a oferecer. Abacateiro. O abacate virou queridinho da alimentação saudável no mundo inteiro, e o abacateiro é uma daquelas árvores que, quando cresce no seu quintal, parece um privilégio particular. O fruto tem gordura boa, textura rica e uma versatilidade na cozinha que poucas frutas conseguem igualar. O abacateiro demora um pouco mais para produzir do que outras frutíferas. Leva entre 4 e 6 anos em média, mas quando começa, não para mais.
Uma árvore adulta pode produzir entre 100 e 200 frutos por temporada, e dependendo da variedade, você pode colher em diferentes épocas do ano. Existe uma curiosidade fascinante sobre o abacate. Ele é tecnicamente uma fruta que evoluiu para ser consumida por animais gigantes que já não existem mais, como as preguiças gigantes da megafauna pleistocênica. Foram os humanos que, sem saber, assumiram o papel de disseminar essa semente pelo mundo. Coqueiro. O coqueiro é quase um símbolo do Brasil. Ele aparece em praias, quintais, fazendas e poesias, e carrega em cada fruto um alimento completo. Água, polpa, óleo e fibra, tudo junto numa casca que parece ter sido projetada para durar uma viagem pelo oceano, porque foi exatamente isso que ela fez por milênios. Ele se adapta muito bem ao litoral e a regiões de calor constante, mas variedades anã se comportam surpreendentemente bem em quintais menores e em solos mais variados. A produção começa entre 3 e 5 anos no caso das variedades anãs, e uma vez em ritmo, o coqueiro pode dar de 100 a 200 cocos por ano. Ter um coqueiro em casa é ter esses dois produtos diferentes numa única planta, o que já justifica completamente o espaço que ela ocupa. Jaqueira. A jaqueira guarda o fruto mais pesado do mundo nascido diretamente em árvore. A jaca pode chegar a mais de 30 quilos numa única unidade. É um espetáculo de tamanho e de sabor, e a árvore que a produz é igualmente imponente. Alta, robusta, de folhagem densa e tronco que dura décadas. Ela cresce bem em climas tropicais úmidos, desenvolve raízes profundas, e uma vez estabelecida, produz com uma abundância que chega a ser intimidadora. Uma única jaqueira adulta pode produzir entre 100 e 200 frutos por ano, o que representa uma quantidade enorme de alimento a partir de uma única planta. O que surpreende na jaca é sua versatilidade. Madura, é doce e aromática, perfeita para comer ao natural ou fazer sorvete. Verde, ela absorve temperos com uma textura que imita a carne desfiada, o que a tornou um dos ingredientes favoritos da culinária vegetariana. Plantar uma jaqueira é plantar uma árvore que vai alimentar gerações, literalmente. Agora é a sua vez. Conta aqui nos comentários qual dessas árvores você já tem em casa, e se você gostou desse conteúdo, o canal tem muito mais sobre como aproveitar a natureza de formas que a maioria das pessoas ainda não descobriu, então inscreva-se para assistir aos próximos vídeos. Até a próxima!